Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Vamos começar o culto nessa tarde de hoje. Nessa tarde de hoje, que é 12/1/2025, janeiro, domingo. Resumo do capítulo. Israel agora privado de suas terras férteis da Galileia, e Gileade é governado por Oséia. O rei decide interromper seus pagamentos regulares do tributo à Síria e tenta conseguir a ajuda do Egito. 17:1-4. Esse ato insensato atrai a ira síria sobre Israel. Samaria é cercada e finalmente capturada, e os israelitas restantes são deportados. Versículos 5-6. Nesse ponto, o escritor incorpora um extenso sermão explicando a queda de Israel. Em termos teológicos, a causa final da ruína de Israel não deve ser encontrada na política mundial, mas na adoção por Israel das práticas religiosas cananeias. Versículo 7-18. E na desobediência da lei introduzida por Jeroboão na fundação do Reino do Norte, e continuada desde então. Versículo 19-3. Com relação à terra prometida, os assírios repovoaram-na com pagãos. Esses povos que simplesmente adicionaram à sua lista de deidades para serem cultuadas, versículo 24-41, foram os ancestrais dos samaritanos, tão odiado pelos judeus nos dias de Jesus. Versículo-chave 17-13. A paciência de Jeová tem limites. A aplicação pessoal: continue fiel a Jeová e confie nele para orientar as circunstâncias da sua vida. Conceito-chave: idolatria. P473. Lei. PP 120. 145. Profeta. P131. Destaques: a revolta de Oséia. 17:1-4. A revolta corresponde à morte de Tiglat-Pileser III em 727 a.C. A morte de reis era normalmente uma oportunidade para pessoas subjugadas se rebelarem, e para a frequente luta em perseguição ao trono. Enviados de Oséia foram à cidade de Só, em Ebsó, para encontrar o rei, que na época era Tefnaquete. Quando Salmanassar torna-se rei da Síria, o destino de Israel estava selado. O israelita. 17:9. Nesse extenso sermão, o povo de Israel é acusado pela destruição do Reino do Norte. Contudo, na revisão histórica que conduz a isso, os reis de Israel foram considerados responsáveis. Alguns olham isso como um conflito dentro do livro. Ao contrário, se expressa uma verdade importante. Reis são responsáveis em estabelecer o tom espiritual e moral de uma nação. Entretanto, mesmo que os reis sejam maus, não há desculpa para o cidadão seguir seu líder. Os pecados dos cananeus. 17. O autor está completamente consciente de que os pecados que relaciona aqui são os mesmos pelos quais Jeová expulsou os cananeus originais da terra prometida. CF Deuteronômio 18:9-3. O fato de que Jeová escolheu e redimiu o povo hebreu, 2 Reis 17:7, faz seus pecados ainda mais terríveis. Nós que somos chamados pelo nome de Jeová não temos desculpas quando escolhemos viver como os profetas. Os pecados de Jeroboão. 17:21-23. Jeroboão I foi o primeiro monarca do Reino do Norte. Israel, ele temia que, se o povo fosse adorar em Jerusalém, como a lei do AT requeria, ofereceria lealdade política, assim como a religiosa ao reino competidor. Judá. Assim, Jeroboão estabeleceu seu próprio culto, com 2 centros de adoração, um sacerdócio não autônico e um novo calendário de adoração. CF 1 Reis 12:3. Esse culto foi mantido por todos os reis de Israel. Samaritanos. 17:24-41. Os reis assírios adoraram uma política de remover e assentar em outro lugar os povos da sua terra natal. Assim, quando os judeus foram deportados de Israel, Samaria foi rapidamente povoada. Os assentados trouxeram seus próprios deuses, e também tinha sacerdotes israelitas importados para ensinar-lhes a adorar o Deus da terra. Esse povo poliglota foi o antepassado do samaritano. Muito mais tarde, depois do cativeiro de Judá e volta para Jerusalém, os samaritanos se ofereceram a ajudar a reconstruir o templo, proclamando que eles também adoraram. CF ED 4:2.
Essa oferta foi decididamente rejeitada. Os samaritanos não eram descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, e não tinham relacionamento da aliança com o Senhor. A hostilidade entre os grupos continuou no tempo de Jesus, originando a explicação samaritana. Judeus não se associam com os samaritanos. João 4, 9. E agora vamos agradecer soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Te agradecemos por este culto nessa tarde, em nome de Jeová, em nome de Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo, em nome da palavra. Abençoe somente meus inscritos. Amém e amém. E nós estamos aprendendo, tópico focalizado no esboço: fé edificante, ruína e declínio. Até o próximo culto e o próximo vídeo. À noite, depois do 6 Facebook, voltarei para aqui. Até lá.